Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Comenta aí de onde você me assiste e se inscreve no canal se você gosta dessas histórias. Tem dia que acordo e esqueço que ele se foi. Por uns 2, 3 segundos, ainda ouço o barulho da bota dele no corredor, o ranger da cadeira quando sentava para tomar café. Aí a realidade vem como um tapa, a casa vazia, o silêncio pesado feito pedra, e eu sozinha nessa fazenda que parece maior a cada dia que passa. Faz 3 anos que enterrei meu Osvaldo. 3 anos que a vida virou só repetição. Acordo antes do sol nascer, boto café no fogo, saio pro terreiro. As galinhas já me conhecem pelo passo. O gado me olha do outro lado da cerca como quem espera algo que eu não sei dar. Às vezes passo a mão na testa e percebo que tô suada, mas não lembro de ter feito esforço nenhum. É o corpo que cansa sozinho de tanto carregar. A fazenda fica no interior de Goiás, perto de Pirenópolis, mas longe o suficiente para não ter vizinho que incomode. Ou que ajude. A estrada de chão vermelho corta o mato seco e some no horizonte como uma cicatriz. Quando chove, ela vira lama. Quando não chove, vira poeira que entra pela janela, gruda na pele, fica no pulmão. Eu já nem sei mais se sou eu ou se sou feita dessa terra. Osvaldo era homem de pouca conversa, mas de presença firme. Ele que cuidava do gado, consertava cerca, negociava com os compradores lá da cidade. Eu ficava na casa, na horta, nas galinhas. Era assim que funcionava. Quando ele morreu, infarto fulminante, sem aviso, sem despedida, eu fiquei com tudo nas costas e nada nas mãos. Nem filho a gente teve. Só nós dois, a terra e o silêncio. No começo, teve gente que apareceu, vizinhos distantes, o pessoal da igreja do povoado, uma prima que eu nem via há anos. Trouxeram comida, palavras de conforto, promessas de ajuda. Mas promessa é que nem chuva de verão. Vem forte, molha tudo e evapora antes de penetrar na terra. Depois de uns meses, ninguém mais veio. E eu preferia assim, não queria pena. Queria paz, mas paz é coisa que a gente nunca tem de verdade. Eu tinha uma rotina, todo dia a mesma coisa. Levantar, cuidar dos bichos, consertar o que quebrava, cozinhar para mim mesma e comer sozinha, olhando pela janela. À tarde, quando o sol estava mais fraco, eu sentava na varanda com um copo de café frio e ficava olhando o mato. Osvaldo costumava sentar do meu lado. Agora a cadeira dele fica vazia, juntando poeira. Tem uma coisa que ninguém fala sobre a solidão. Ela não dói do jeito que a gente espera. Não é aquela dor aguda que faz chorar. É uma dor morna, constante, que vai comendo por dentro, feito ferrugem. Você vai ficando oca. Vai esquecendo como é conversar, como é rir, como é sentir alguma coisa que não seja cansaço. Eu achava que ia viver assim até morrer. Até aquela tarde de outubro, quando a poeira subiu no fim da estrada e eu vi o carro vindo. Não era comum receber visita. Meu coração apertou. Sempre aperta quando algo sai da rotina. Fiquei parada na varanda, enxugando as mãos no avental, enquanto o carro se aproximava devagar, levantando aquela nuvem vermelha que parecia anunciar tempestade. Era uma caminhonete velha, branca, cheia de amassados. Parou no terreiro e demorou um tempo até a porta abrir. Quando abriu, saiu um homem magro, de chapéu surrado e roupa empoeirada. Ele olhou para casa, para mim, e deu uns passos hesitantes. "Boa tarde", disse ele tirando o chapéu. A voz era cansada. "A senhora é dona daqui?" "Sou", respondi, sem sair do lugar. Ele coçou a cabeça, olhou para o chão, depois de volta para mim. "Vim trazer uma coisa que era do seu marido." Meu peito gelou. "Do Osvaldo?" "Isso, Osvaldo Ferreira da Silva. Era ele, né?" Fiz que sim com a cabeça, mas não consegui falar. O homem voltou para o carro e tirou uma caixa de madeira pequena, meio empenada, fechada com um prego torto. Subiu os degraus da varanda e botou a caixa na mesinha, entre as 2 cadeiras. Eu trabalhava com ele, uns anos atrás, na época que ele fazia bico lá para as bandas de Corumbá de Goiás.
A gente mexia com gado, transporte, essas coisas. Um dia, ele me pediu para guardar isso aqui. Disse que se algo acontecesse com ele, eu tinha que trazer para a senhora. Olhei para a caixa como se ela pudesse me morder. E por que só agora? Ele baixou a cabeça. Porque eu tinha medo, senhora. Medo do que tem aqui dentro. O vento bateu forte, balançando o capim seco ao redor da casa. O homem botou o chapéu de volta, deu 2 passos para trás. Desculpa a demora, mas agora eu cumpri. O resto é com a senhora. E antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele voltou para o carro e foi embora, rápido, levantando poeira de novo. Fiquei ali parada, olhando a caixa, sentindo o peso de algo que eu não entendia. Demorei para ter coragem de abrir. Quando finalmente abri, lá dentro tinha 3 coisas. Um caderninho velho, cheio de anotações com a letra do Osvaldo, um mapa desenhado à mão com uns pontos marcados e uma chave enferrujada amarrada num cordão de couro. Peguei o caderno. As páginas estavam amareladas, algumas rasgadas. Li a primeira anotação. Se você está lendo isso, é porque eu não voltei. Perdoa, Maria. Eu prometi nunca mais ir lá. Mas tem coisas que a gente não consegue deixar para trás. Minha mão começou a tremer. Virei a página. Tinha datas, nomes que eu não conhecia, descrições de lugares. E no meio de tudo, uma frase repetida várias vezes, escrita com força, quase rasgando o papel. Não deixa ninguém saber da capela. Capela. Olhei para o mapa. No centro dele, desenhado com cuidado, tinha o símbolo de uma cruz. E embaixo, escrito pequeno, 3 léguas além do rio seco. O sol já estava se pondo quando fechei o caderno. O céu ficou cor de sangue, aquele vermelho profundo que anuncia a noite. Sentei na cadeira do Osvaldo, com a caixa no colo, e pela primeira vez em 3 anos eu chorei. Mas não era choro de luto, era choro de medo, porque eu sabia no fundo da alma que aquela caixa não tinha vindo à toa, e que a vida que eu tinha construído, feita de rotina e silêncio, estava prestes a desmoronar. Passei a noite toda acordada. A caixa ficou na mesa da cozinha e eu fiquei olhando para ela, sentada na cadeira dura, com uma xícara de café que esfriou sem eu beber. Cada vez que fechava os olhos, via a letra do Osvaldo naquelas páginas. Não deixa ninguém saber da capela. O que ele tinha escondido de mim? Porque nunca falou nada. A gente viveu 22 anos juntos. 22 anos dividindo a mesma cama, a mesma mesa, os mesmos silêncios. Eu achava que conhecia aquele homem. Cada ruga no rosto dele, cada jeito de franzir a testa quando estava preocupado. E agora descobria que tinha um pedaço dele que eu nunca tinha visto. Um pedaço que ele tinha guardado longe, trancado, como se fosse perigoso demais para compartilhar. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado minha decisão. Ia atrás daquela capela. Não porque eu quisesse, mas porque não conseguia mais viver sem saber. A dúvida é pior que a verdade, mesmo quando a verdade dói. E alguma coisa dentro de mim, talvez a parte que ainda era esposa dele, precisava entender o que tinha acontecido. Arrumei uma mochila velha com água, uns pães, fósforos e uma lanterna. Botei o mapa e o caderno dentro, a chave enferrujada eu pendurei no pescoço, por baixo da blusa. Senti o metal frio contra a pele e estremeci. A fazenda ficaria sozinha. Os bichos tinham comida para uns 2 dias. Se eu não voltasse... Bom, se eu não voltasse, alguém ia acabar encontrando tudo abandonado e ia fazer o que bem entendesse. Não tinha mais ninguém para quem deixar recado. Peguei a caminhonete velha do Osvaldo, uma F-75 azul que ele amava mais que a mim, brincava eu, e saí antes que a coragem me faltasse. O Rio Seco ficava a uns 40 quilômetros dali, seguindo pela estrada de chão que cortava 3 fazendas abandonadas e um pedaço de cerrado que o fogo tinha comido anos atrás. A paisagem era sempre a mesma. Terra vermelha, capim ressecado, árvores retorcidas que pareciam mãos pedindo socorro para o céu. O sol já estava quente,
daquele jeito que machuca a pele e deixa a boca seca. Levei quase 2 horas para chegar no rio, ou no que sobrava dele. O Rio Seco tinha esse nome por um motivo. Antigamente corria a água ali, mas fazia uns 10 anos que tinha secado completamente. Agora era só um risco de pedras e areia no meio do mato, com uns poços rasos onde a água da chuva ficava empoçada e verde, cheia de mosquito. Ninguém ia lá, não tinha razão para ir. Parei a caminhonete na beira e peguei o mapa. Osvaldo tinha desenhado com cuidado. A partir do rio, seguir a pé por 3 léguas, uns 15 quilômetros, na direção nordeste, onde o terreno começava a subir. A capela estaria no alto de um morro, escondida no meio de uma mata fechada. 3 léguas a pé, no calor, em terreno irregular. Respirei fundo e comecei a caminhar. O chão era duro, cheio de pedras soltas que rolavam debaixo da bota. O mato ficava mais denso a cada passo, e logo a estrada tinha sumido atrás de mim. Só tinha eu, o silêncio, e o som dos meus passos esmagando folhas secas. De vez em quando um passarinho gritava lá no alto, mas era um grito agudo, nervoso, como se tivesse medo de alguma coisa. Andei durante horas. O sol subia, esquentava, queimava. A água da mochila foi acabando. Minhas pernas doíam, a garganta ardia. Pensei em desistir umas 3 vezes, mas toda vez que parava, sentia o peso da chave no peito e continuava. Foi quase meio-dia quando vi. No alto do morro, meio escondida entre as árvores, uma construção velha de pedra. Pequena, baixa, com um telhado desabado de um lado e mato crescendo nas paredes. Não tinha cruz no topo. Não tinha nada que indicasse que aquilo já tinha sido sagrado. Mas eu sabia. Era a capela. Meu coração disparou. Subi o resto do morro devagar, escorregando nas pedras, me segurando nos galhos. Quanto mais perto eu chegava, mais estranha a sensação ficava. O ar era diferente ali, mais pesado, mais frio, apesar do sol. E tinha um cheiro de terra molhada, de mofo, de coisa fechada há tempo demais. A porta da capela era de madeira apodrecida, trancada com um cadeado velho coberto de ferrugem. Peguei a chave que estava no meu pescoço. A mão tremia tanto que demorei para conseguir enfiar no buraco da fechadura. Girei. O cadeado abriu com um clique seco. Empurrei a porta. Ela rangeu, resistiu, cedeu. E então eu entrei. Dentro estava escuro. A luz do sol entrava por buracos no teto e pelas frestas das paredes, fazendo uns feixes amarelos que iluminavam a poeira no ar. Tinha bancos de madeira caídos, imagens de santos quebradas no chão, pedaços de vela derretida. No fundo, um altar de pedra rachado ao meio. E no centro da capela, um buraco no chão. Cheguei mais perto devagar. Era uma abertura redonda, do tamanho de um tampão de poço, mas sem nada cobrindo. Escura, profunda. Quando me abaixei para olhar, senti uma corrente de ar frio subindo de dentro, trazendo aquele cheiro de terra e outra coisa. Algo orgânico, podre. Peguei a lanterna e acendi, apontando para dentro do buraco. A luz desceu uns 5, 6 metros, até bater numa superfície de água escura e parada. Mas não era só água. Tinha algo boiando ali. Formas claras, arredondadas, ossos. Meu estômago revirou. Dei um passo para trás, a respiração acelerada. Que lugar era aquele? O que Osvaldo tinha a ver com isso? Foi quando ouvi o barulho. Um arrastar, vindo de fora. Congelei. O som vinha do lado da capela, lento, pesado, como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão de pedra, ou como se alguém estivesse arrastando os próprios pés. Tem alguém aí? Minha voz saiu fraca, tremida. Silêncio. Depois, uma voz, rouca, baixa, masculina. Você não devia ter vindo aqui. Meu corpo inteiro gelou. Apertei a lanterna com força e me virei devagar na direção da porta.
A luz do sol estava tão forte lá fora que eu não conseguia ver quem estava falando. Só uma silhueta escura parada na entrada. "Quem é você?" perguntei, tentando parecer firme. A silhueta deu um passo para frente e então eu vi o rosto. Era um homem velho, muito velho. A pele escura e enrugada, feito couro de boi deixado no sol. Os olhos fundos, esbranquiçados, quase sem cor. Ele usava roupas rasgadas, sujas de terra, e tinha uma espingarda velha pendurada no ombro. "Osvaldo mandou você?" perguntou ele, a voz carregada de algo que não era raiva. Era medo. "Osvaldo era meu marido", respondi. "Ele morreu faz 3 anos. O velho fechou os olhos e balançou a cabeça, como se aquilo fosse o pior que ele podia ouvir. "Então não tem mais ninguém para guardar o segredo", ele murmurou. "E agora você veio e abriu a porta." "Mas segredo? Que segredo?" Ele apontou para o buraco no chão. "Esse lugar não é capela, nunca foi. É uma tampa. E você acabou de tirar o cadeado. Meu sangue gelou. Tampa para quê?" O velho me olhou com aqueles olhos sem cor, e pela primeira vez na vida eu senti um medo que não vinha de fora, vinha de dentro, profundo, antigo, para manter embaixo o que não pode subir. E naquele momento o chão tremeu. O tremor durou poucos segundos, mas foi forte o suficiente para derrubar uma das imagens quebradas que estava encostada na parede. O barulho ecoou pela capela vazia e a poeira caiu do teto feito chuva seca. Dei um passo para trás, o coração batendo tão forte que doía. "O que foi isso?" Minha voz saiu num fio. O velho não respondeu. Ele tinha os olhos fixos no buraco, a respiração pesada. A espingarda escorregou do ombro dele e caiu no chão com um baque surdo. Ele nem se mexeu para pegar. "Quantos dias faz que você abriu esse cadeado?" perguntou ele, ainda olhando para o buraco. "Acabei de abrir. Cheguei aqui faz nem 10 minutos." Ele fechou os olhos e soltou um suspiro longo, cansado. "Então ainda dá tempo." "Tempo para quê?" Finalmente ele me olhou. E o que eu vi naquele rosto não foi raiva ou loucura. Foi exaustão. O tipo de cansaço que vem de carregar um peso grande demais, por tempo demais. Tempo de fechar de novo antes que seja tarde. Ele se abaixou, pegou a espingarda e atravessou a capela até o altar. Empurrou a pedra rachada com uma força que eu não esperava de alguém tão velho e de dentro tirou uma corrente grossa, enferrujada, com um gancho grande numa ponta. "Você vai me ajudar", disse ele sem perguntar. Era ordem. Eu não entendo nada do que está acontecendo. E não precisa entender. Só precisa fazer o que eu mandar. Senão a gente não sai daqui viva. Algo no tom dele me fez obedecer. Peguei uma ponta da corrente enquanto ele prendia o gancho numa argola de ferro que estava cravada na parede, do lado do buraco. A corrente era pesada, coberta de limo e ferrugem. Quando passava pelas minhas mãos, deixava uma gosma fria que grudava na pele. "Agora desce", ele disse, apontando para o buraco. Eu o encarei. "Descer? Ali dentro? Tem que trancar de novo, de dentro. É a única maneira. Mas tem água lá embaixo. E ossos. Eu sei o que tem. Fui eu que botei a maioria deles lá." Meu estômago revirou de novo. Dei um passo para trás. "Você matou gente?" O velho riu. Mas não era riso de alegria. Era riso amargo, sem vida. "Não, senhora. Eu enterrei. Tem diferença." "Que diferença?" Ele não respondeu. Só amarrou a outra ponta da corrente numa trave de madeira que ainda segurava parte do teto, testou o peso e começou a descer para o buraco, agarrado na corrente feito uma corda. Fiquei parada, olhando. Parte de mim queria correr. Sair daquela capela, voltar para a caminhonete, ir embora e nunca mais pensar naquilo. Mas outra parte, a parte que tinha vivido com Osvaldo, que tinha jurado amar, honrar e respeitar, sabia que eu não podia ir embora sem entender. Ele já estava quase na água quando gritou lá de baixo. "Vem, não tenho a noite toda."
Respirei fundo, agarrei a corrente e comecei a descer. O metal estava gelado e escorregadio. Minhas botas raspavam na parede de terra do buraco enquanto eu descia, e a cada metro o ar ficava mais frio, mais úmido, mais pesado. O cheiro de podridão aumentava. Quando olhei para baixo, vi o velho já com os pés na água escura, segurando a lanterna que eu tinha deixado cair. "Vem devagar", ele disse. "A água é funda, mas dá pé." Quando finalmente cheguei no fundo, afundei até os joelhos numa água gelada e fedorenta. Algo roçou na minha perna e eu gritei, me agarrando na corrente. "Calma", disse o velho. "São só os ossos. Eles não fazem mal. Não mais." A lanterna iluminou o espaço ao redor. Não era só um buraco, era uma caverna. As paredes eram de pedra natural, úmidas, cobertas de limo. E espalhados pela água, boiando ou afundados, tinha dezenas deles. Ossos, crânios, costelas, alguns ainda com restos de roupa grudados. "Meu Deus", sussurrei. "Deus não desce até aqui", disse o velho. "Por isso que a gente tem que fazer o trabalho dele." Ele começou a andar pela água, iluminando as paredes, procurando algo. Eu o segui, tremendo de frio e de medo, tentando não olhar para baixo, tentando não pensar no que eu estava pisando. "Seu marido sabia desse lugar", disse o velho sem parar. "Ele me ajudou a selar a entrada anos atrás. Fizemos um trato. Ele nunca ia falar para ninguém e eu nunca ia procurar ele. Mas parece que ele quebrou a promessa, deixando você vir aqui." "Ele não deixou. Ele morreu sem me contar nada. Só me deixou um mapa." O velho parou e se virou para mim. "Então ele sabia que ia morrer e quis que você soubesse. Por quê? O que tem aqui que é tão importante?" Ele apontou a lanterna para uma parede no fundo da caverna. Tinha algo esculpido ali, símbolos antigos, estranhos, que eu nunca tinha visto. E no centro, uma porta de pedra, pequena, lacrada com argila seca. Essa região foi território de índios, muito antes de qualquer fazenda, qualquer igreja. Eles tinham um costume. Quando alguém morria de forma violenta, assassinato, vingança, traição, o corpo não podia ser enterrado na terra sagrada. Então eles traziam para cá, para esse buraco. Diziam que a água levava a alma para baixo, para o lugar onde os espíritos ruins ficavam presos. Mas tinha uma regra: a entrada precisava ficar selada, senão os espíritos subiam de volta. Ele bateu na porta de pedra com a mão. Quando os colonizadores chegaram, construíram a capela em cima. Acharam que com reza e água benta iam conseguir purificar o lugar. Mas não conseguiram. As mortes continuaram, gente sumindo, gente enlouquecendo. Até que alguém teve a ideia de fechar tudo, abandonar, esquecer. "E você?" perguntei. "Por que você está aqui?" Ele baixou a lanterna. "Porque eu sou o último guardião. Meu avô foi guardião. Meu pai também. E agora sou eu. Minha função é garantir que ninguém abra essa porta. E que ninguém tire o cadeado lá de cima." Um arrepio percorreu minha espinha. Mas eu tirei. Eu sei. A água ao nosso redor começou a se mexer. Ondas pequenas, circulares, como se algo tivesse se movido no fundo. O velho percebeu também. Ele levantou a lanterna, iluminando a superfície. "A gente precisa sair, agora." "Mas e a porta? Você não ia..." "Não dá mais tempo." Ele me empurrou na direção da corrente. Eu agarrei e comecei a subir rápido, sem olhar para trás. Mas ouvi a água se agitando. Ouvi um som grave, como um gemido vindo de algum lugar fundo demais para existir. Subi com tanta força que minhas mãos sangraram na corrente. Quando cheguei no topo, me joguei no chão da capela, respirando desesperada. O velho veio logo atrás, se arrastando para fora do buraco. Ele ficou de joelhos, tossindo, cuspindo água suja. "Fecha!" ele gritou. "Fecha agora!" Olhei ao redor, desesperada. O cadeado estava no chão, onde eu tinha largado. Peguei ele, botei de volta na argola da porta de madeira, mas quando fui fechar, percebi. A chave tinha ficado lá embaixo. "A chave caiu!" gritei. O velho me olhou com horror. Então já era.
E naquele momento, algo saiu do buraco. Não era sólido, não era líquido, era uma sombra. Uma mancha escura que se arrastava pelo chão, subindo, se espalhando pelas paredes, fria, pesada. E com ela veio um cheiro de terra molhada, de decomposição, de morte antiga. O velho se levantou cambaleando e pegou a espingarda. "Corre!" disse ele com a voz firme. "Corre e não olha para trás. E você?" Ele engatilhou a arma. Eu sempre soube que ia acabar assim. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele disparou contra o teto. A explosão foi ensurdecedora. Pedras e madeira começaram a cair. A capela inteira tremia. "Corre!" Eu corri pela porta, desci o morro tropeçando, escorregando, caindo e levantando. Atrás de mim, ouvi o estrondo da capela desabando. Poeira subiu feito uma nuvem cinza no céu. Quando finalmente parei, longe, ofegante, virei para olhar. A capela tinha sumido. Era só um monte de pedras e escombros. E nenhum sinal do velho. Fiquei ali, tremendo, chorando, sem entender nada. Até que vi uma sombra escura, rastejando por entre as pedras, subindo. Corri até minha garganta arder e minhas pernas não aguentarem mais. Quando finalmente parei, já estava longe do morro. O sol começava a descer, tingindo o céu daquele laranja avermelhado que vem antes da noite. Me apoiei num tronco velho, tentando recuperar o fôlego, sentindo o gosto de sangue na boca. Mas não conseguia parar de olhar para trás. A sombra que tinha saído do buraco, ela não era como nada que eu já tinha visto. Não tinha forma definida, não fazia barulho, mas eu sentia ela, como se fosse algo vivo, algo que tinha vontade própria, e quando comecei a correr, tive certeza, ela tinha me visto. Fiquei ali parada, tremendo, tentando pensar. A caminhonete estava lá embaixo, perto do rio seco. Precisava chegar nela antes que escurecesse. Andar de noite naquele mato era loucura. Tinha buraco, cobra, bicho. E agora tinha outra coisa também. Algo pior. Desci o resto do caminho tropeçando, me segurando em galhos, escorregando nas pedras soltas. A cada barulho no mato, um passarinho voando, uma folha caindo, meu coração disparava. Eu olhava para trás, esperando ver aquela mancha escura me seguindo, mas só tinha o mato, o vento, o silêncio pesado. Quando cheguei na caminhonete, o sol já tinha sumido quase todo. Abri a porta com as mãos tremendo tanto que derrubei as chaves 2 vezes. Entrei, tranquei as portas, liguei o motor. O barulho do motor pegando foi o som mais bonito que eu já tinha ouvido. Saí dali acelerando pela estrada de chão, levantando poeira vermelha, sem olhar no retrovisor. Só queria distância. Queria esquecer. Queria acordar e descobrir que tudo tinha sido pesadelo, mas não era. Dirigi por quase 1 hora até chegar numa cidadezinha chamada Pilar de Goiás. Um povoado pequeno com umas 20 casas, um mercadinho, um posto de gasolina e uma igrejinha. Parei em frente ao posto, desliguei o motor e fiquei ali sentada, as mãos ainda agarradas no volante, tentando parar de tremer. Um homem velho, dono do posto, se aproximou devagar. "Tá tudo bem, senhora?" Ele perguntou, se abaixando para olhar pela janela. Abri a boca para responder, mas não saiu som nenhum. Só consegui fazer que sim com a cabeça. Ele não pareceu convencido. "Quer um copo d'água? Parece que viu o cão." Aceitei. Ele trouxe a água e eu bebi tudo de uma vez, sentindo o líquido gelado descer e acalmar um pouco a garganta em fogo. "A senhora veio de onde?" Ele perguntou. "De longe", respondi, a voz rouca. "Tava procurando um lugar." "Que lugar?" Hesitei. Mas algo em mim precisava falar. Precisava saber se eu estava louca ou se mais alguém sabia daquilo. Uma capela velha, no alto do morro, passando o rio seco. O rosto dele mudou na hora. Ficou sério, fechado. "A senhora foi lá?" "Fui." Ele deu um passo para trás, como se eu tivesse alguma doença contagiosa. "Então a senhora não devia ter voltado." "Por quê?"
Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Todo mundo fala dessa capela como se fosse amaldiçoada, mas ninguém explica o que tem lá. O velho olhou ao redor, viu que não tinha ninguém perto e se abaixou de novo. Meu pai contava uma história, disse ele baixo. Dizia que aquela capela foi construída em cima de um cemitério indígena. Um cemitério de gente que morreu errado, gente que foi traída, assassinada, gente que tinha raiva no coração quando morreu, e que os espíritos deles nunca descansaram, ficaram presos ali, esperando. Ele dizia que se alguém abrisse a entrada, eles iam sair, iam procurar corpo para usar, corpo de gente viva. Meu sangue gelou. Procurar corpo é o que dizem, que eles não têm forma, mas podem entrar em você, te possuir, fazer você fazer coisas. Pensei no velho que tinha ficado lá, pensei na espingarda, no desabamento, no sacrifício dele. Será que ele sabia que ia morrer? Será que tinha feito aquilo para me salvar? Ou para impedir que a sombra saísse? Tem como fechar de novo? Perguntei. O velho do posto balançou a cabeça. Se abriu, não fecha mais. Só resta rezar. Agradeci, voltei para a caminhonete e saí dali. Mas não fui para casa. Não conseguia. Fui até a igrejinha no fim do povoado, uma construção simples de tijolo com uma cruz de madeira na frente. Desci, empurrei a porta. Estava aberta. E entrei. Dentro estava vazio. Silencioso. Só algumas velas acesas no altar e o cheiro de cera misturado com incenso velho. Me sentei no banco da frente, peguei o caderninho do Osvaldo que estava na mochila e finalmente tive coragem de ler tudo. As anotações dele eram confusas, escritas em momentos diferentes, mas aos poucos fui juntando as peças. Osvaldo tinha trabalhado como guia numa escavação arqueológica anos atrás, na região do Rio Seco. Tinham encontrado o cemitério indígena e, junto com ele, encontraram algo mais. Uma câmara subterrânea, lacrada com pedras e símbolos. Os pesquisadores queriam abrir, mas os moradores locais avisaram para não mexer. Disseram que aquilo era perigoso. Osvaldo não acreditou. Ajudou a abrir, e nas semanas seguintes coisas começaram a acontecer. Acidentes, mortes, gente enlouquecendo. A equipe foi embora às pressas, mas Osvaldo ficou, porque ele sentia que tinha feito algo errado, algo que precisava consertar. Foi quando conheceu o velho guardião. Juntos, eles selaram a entrada de novo, construíram a proteção, colocaram o cadeado. E Osvaldo jurou nunca mais voltar lá. Jurou nunca contar para ninguém, mas ele tinha deixado o mapa, a chave, o caderno. Por quê? Virei a última página e então vi uma frase escrita com letra diferente, mais trêmula, como se tivesse sido escrita às pressas, com medo. Maria, se você está lendo isso, é porque algo deu errado. Eu tentei manter tudo fechado, mas sinto que eles estão me chamando. Toda noite ouço vozes, toda noite sonho com o buraco. Se eu voltar lá, não vai ser por vontade própria. Vai ser porque eles me puxaram. Não me procure, não vá atrás. Esqueça tudo, por favor. Minhas mãos tremiam tanto que o caderno caiu no chão. Osvaldo não tinha morrido de infarto. Ele tinha voltado para a capela. E algo tinha acontecido com ele lá. Foi quando ouvi a porta da igreja se abrir atrás de mim. Me virei devagar. Era uma mulher, jovem, magra, de cabelo preto amarrado. Ela usava roupa simples, vestido de chita, sandálias gastas. Entrou caminhando devagar, os olhos fixos em mim. Mas tinha algo errado, o jeito que ela se movia. Rígido demais, mecânico. Boa noite, ela disse. A voz era normal, mas os olhos estavam vazios. Boa noite, respondi, sentindo o coração apertar. Ela se sentou no banco atrás do meu, a uns 2 metros de distância. Ficou ali, quieta, olhando para frente. Nenhuma de nós falou nada por um tempo, só o silêncio. E aquelas velas queimando, até que ela disse, você abriu a porta,
Não era pergunta, era afirmação. Virei para olhar para ela. Ela continuava olhando para frente, sem piscar. Como você sabe? Minha voz saiu num sussurro. Ela virou o rosto na minha direção, devagar, e então sorriu. Mas não era sorriso de pessoa. Era sorriso de algo usando o rosto de pessoa. Porque eu saí. Meu corpo inteiro congelou. Ela se levantou e começou a andar na minha direção. O passo era arrastado, os braços caídos, como se o corpo dela fosse pesado demais para carregar. Você não devia ter tirado a chave, ela disse. Agora não tem mais como voltar. Eu me levantei de um pulo, derrubando o banco. Corri para a porta, mas quando cheguei lá, ela trancou sozinha. Um barulho seco, de tranca caindo do lado de fora. Me virei. A mulher estava parada no meio da igreja, a cabeça inclinada, me observando. Nós ficamos presos tanto tempo, ela disse, a voz agora mais grave, mais múltipla, como se várias vozes falassem juntas. Tanto tempo esperando. E agora temos corpo de novo. Agarrei a maçaneta, puxei com força. Não abriu. A mulher deu mais um passo. E então outra voz veio de trás do altar. Ela é forte, disse um homem saindo das sombras. Era o dono do posto, mas com os mesmos olhos vazios. O mesmo jeito mecânico de se mover. Depois, outra pessoa, e outra. Saindo pelos cantos, pelos bancos, das sombras, 5, 6 pessoas. Todas com aquele olhar morto. Todas controladas. Eu estava cercada. A mulher chegou perto, tão perto que eu sentia o bafo dela. Frio, com cheiro de terra molhada. Seu marido tentou nos parar, ela disse. E pagou o preço. Agora você vai pagar também. Ela levantou a mão, os dedos esticados, vindo em direção ao meu rosto. Fechei os olhos, esperando o fim, mas então ouvi um estouro. Abri os olhos. A porta da igreja tinha sido arrombada, e ali, na entrada, com uma espingarda fumegante na mão, estava um homem que eu não reconheci de imediato. Até que ele falou, sai dela, criatura, essa aqui ainda não é sua. Era o velho guardião, coberto de sangue, mancando, mas vivo. O velho entrou cambaleando, a espingarda apontada para a multidão de corpos possuídos. Ele estava coberto de terra, de sangue seco, uma parte da camisa rasgada, expondo um ferimento feio no ombro. Mas os olhos dele estavam vivos, firmes, coisa que aquelas pessoas ao meu redor não tinham mais. A mulher que tinha se aproximado de mim recuou, mas não com medo. Era mais como se estivesse calculando. Os outros corpos se moveram também, formando um semicírculo, nos cercando a mim e ao velho. Você não morreu, disse a mulher, com aquela voz múltipla, ecoada. Achamos que tinha ficado embaixo das pedras. Fiquei, ele respondeu, cuspindo sangue no chão. Mas eu conheço aquele buraco melhor que vocês. Sei onde tem saída. E sei o que fazer quando vocês saem. Ele engatilhou a espingarda de novo e deu um passo na minha direção. Vem, disse ele, sem tirar os olhos dos possuídos. Devagar. Não corre. Eles sentem o medo. Saí de perto da porta, colada na parede, me arrastando até ficar ao lado dele. Meu corpo tremia tanto que mal conseguia andar direito. O velho botou a mão livre no meu braço, firme, me guiando. O que eles querem? Sussurrei. Corpo, ele disse baixo. Qualquer corpo serve, mas eles preferem quem abriu a porta. É uma dívida, uma marcação. Você tirou a chave, você deixou eles saírem. Agora eles acham que você pertence a eles. Como eu faço parar isso? Ele me olhou de canto e pela primeira vez vi algo nos olhos dele que não era só cansaço, era tristeza profunda. Não pode parar, só pode conter. A mulher deu outro passo. Os outros corpos se moveram também, se aproximando devagar, como predadores cercando a presa. O guardião quebrado, disse ela, a voz arrastada. Você falhou. A porta abriu. E agora somos livres. Vocês nunca foram presos, retrucou o velho. Vocês escolheram ficar.
porque são covardes, porque não têm coragem de seguir para o outro lado. A expressão no rosto da mulher mudou, ficou distorcida, raivosa, e então todos os corpos avançaram de uma vez. O velho disparou. O tiro acertou o homem do posto no peito, jogando ele para trás. Mas ele se levantou de novo, devagar, a roupa rasgada, o buraco no corpo expelindo não sangue, mas uma fumaça escura. Corpos não morrem enquanto eles estiverem dentro, gritou o velho, puxando meu braço. A gente precisa sair! Corremos pela lateral da igreja, desviando de bancos, de mãos que tentavam nos agarrar. O velho chutou a porta lateral que se abriu com um estrondo e a gente caiu para fora, no terreno ao lado. A noite tinha caído completa. Só a luz fraca da lua e das estrelas iluminava o povoado. Cadê seu carro? Ele perguntou, ofegante. Ali. Apontei para a caminhonete estacionada perto do posto. Então vamos. Rápido. Corremos. Mas os corpos vieram atrás. Saindo da igreja, de dentro das casas, dos cantos escuros, eram mais do que eu tinha visto, muito mais, talvez 10, 15 pessoas, todos com aqueles olhos vazios, todos se movendo como marionetes mal controladas. Chegamos na caminhonete, abri a porta, joguei minha mochila dentro, o velho entrou pelo outro lado. Liguei o motor com as mãos tremendo, um dos corpos bateu no vidro da janela com força, rachando o vidro. Acelerei. A caminhonete deu um tranco, levantou poeira e saiu pela estrada de chão. No retrovisor, vi os corpos parados no meio da rua, nos observando, imóveis, como estátuas. Eles não vão desistir, disse o velho, segurando o ferimento no ombro. Agora que saíram, vão espalhar, vão procurar mais corpos, mais gente. Então, o que a gente faz? Minha voz saiu desesperada. Como para isso? Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois tirou alguma coisa do bolso. Era um papel velho, amarelado, dobrado várias vezes. Abriu com cuidado e me mostrou. Era um desenho, um mapa, mas não igual ao que Osvaldo tinha deixado. Esse era mais antigo, mais detalhado. Mostrava não só a capela, mas algo embaixo dela, uma rede de túneis, câmaras, e no centro de tudo um símbolo que eu não reconheci. Uma espiral com linhas atravessando. Isso aqui é o mapa completo, ele disse, o verdadeiro. Seu marido só conhecia a entrada, mas tem mais. Embaixo da capela tem uma câmara central. É lá que tudo começou. É lá que eles foram selados pela primeira vez, pelos índios antigos. E é lá que eles podem ser selados de novo. Como? Com fogo e com sangue. Do guardião. Entendi na hora. Olhei para ele. Você vai se matar. Não é se matar, ele corrigiu. É cumprir o dever. Meu avô fez, meu pai fez. Chegou minha vez. Mas, se você morrer, quem vai guardar? Ele me olhou. E aquele olhar pesou mais que qualquer palavra. Você. Meu estômago revirou. Não, eu não sei nada disso. Eu não posso. Você já pode. Você abriu a porta. Você viu o que tem lá embaixo, e você ainda está viva. Isso já é mais do que a maioria consegue. Mas eu não quero essa vida. Ninguém quer, ele disse cansado. Mas alguém tem que fazer. Dirigi em silêncio. As lágrimas desciam pelo meu rosto, embaçando a visão. Pensei em Osvaldo. Pensei em tudo que ele tinha escondido de mim. Pensei na vida que eu tinha antes. Simples, previsível, vazia. E pensei na vida que me esperava agora, guardiã de um buraco cheio de mortos, guardiã de segredos que ninguém podia saber, guardiã de uma maldição que não tinha fim. Eu não sou forte o suficiente, disse a voz quebrando. Ninguém é, ele respondeu. Mas a gente faz mesmo assim. Voltamos para o Rio Seco, já era quase meia-noite. A lua cheia iluminava o caminho de pedras, tornando tudo fantasmagórico. Irreal. Estacionei a caminhonete e nós descemos. O velho pegou uma lata de combustível que tinha na caçamba, uma corda e a espingarda. Começamos a subir o morro. O caminho era mais difícil de noite. Pedras soltas rolavam, galhos arranhavam a pele e o frio cortava os ossos. Mas a gente continuou, passo após passo, sem falar nada.
Quando chegamos no topo, onde a capela tinha desabado, ficamos parados olhando os escombros. A lua iluminava as pedras quebradas, transformando tudo em sombras longas e ameaçadoras. Ainda dá para acessar a câmara central por aqui, disse o velho, apontando para um buraco entre as pedras. Mas é apertado e perigoso. E se eles já estiverem lá embaixo? Eles não estão. Eles foram atrás de corpos, mas logo vão perceber o que a gente vai fazer e vão voltar. Ele se abaixou. Começou a tirar algumas pedras, abrindo passagem. Eu ajudei. As mãos ficaram feridas, sangrando, mas não parei. Trabalhamos por quase meia hora, até termos uma abertura grande o suficiente. O velho amarrou a corda numa pedra grande, testou o peso e jogou a outra ponta para dentro do buraco. Eu desço primeiro, disse ele. Você vem atrás. Traz a lata de combustível. E se der errado? Ele me olhou com aqueles olhos cansados, antigos. Você corre. Você volta para sua casa. Tranca tudo. E reza para que eles não te achem. Não era plano, mas era o que tinha. Ele começou a descer. Peguei a lata pesada de combustível e esperei ele gritar lá de baixo. Quando gritou, comecei a descer também, segurando a lata com uma mão e a corda com a outra. A descida foi horrível. A corda balançava, a lata batia nas paredes e o cheiro de podridão voltou, mais forte que antes. Quando finalmente cheguei no fundo, estava na mesma água gelada, cercada pelos mesmos ossos flutuantes. Mas o velho não estava mais ali. Aqui! A voz dele ecoou de algum lugar mais adiante. Vem para a luz! Segui a voz, andando pela água, até chegar numa passagem estreita na parede de pedra. Entrei. Do outro lado, havia uma câmara, redonda, pequena. E no centro, uma fogueira apagada, com pedras ao redor formando um círculo. O velho estava ajoelhado ao lado, colocando gravetos secos, preparando. Esse é o lugar, disse ele. Aqui que eles foram selados pela primeira vez. E aqui que vou selar de novo. Ele pegou a lata de combustível, derramou sobre os gravetos, sobre as pedras, sobre o chão. O cheiro forte de gasolina encheu o ar. Depois, tirou uma faca da cintura, velha, enferrujada, a lâmina manchada. Sangue do guardião abre a passagem para o outro lado, ele disse, para o lugar onde eles deveriam ter ido. Quando eu acender o fogo, eles vão ser puxados de volta. Todos, dos corpos que possuíram, de qualquer lugar que estejam. E você? Eu vou junto. Meu peito apertou. Tem que ser assim? Tem. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para a fogueira. Depois, me entregou a faca. Quando eu acender, você sai. Não olha para trás, não espera, só sobe e vai embora. Mas não discute, só obedece. Peguei a faca com as mãos tremendo. Ele riscou um fósforo, e então, vindo de cima, de fora, ouvimos os gritos. Eles tinham chegado. Fim do capítulo 5. Continuo com o capítulo 6, final. Continue 12. Capítulo 6. O guardião que ficou. Os gritos vinham de cima, ecoando pelo buraco, descendo pelas paredes de pedra como água suja escorrendo. Não eram gritos humanos. Eram sons distorcidos, raivosos, desesperados, sons de coisas que sabiam o que estava prestes a acontecer e queriam impedir. O velho olhou para cima, depois para mim. Acabou o tempo, disse ele, a voz firme. Vai, agora. Não vou te deixar aqui sozinho. Não é sobre deixar, é sobre sobreviver. Ele segurou meu braço com força. Alguém precisa continuar guardando. Alguém precisa garantir que isso nunca se repita. E essa pessoa é você. As sombras começaram a descer pelo buraco. Manchas escuras se arrastando pelas paredes como óleo grosso. E com elas, os corpos. Pendurados na corda, descendo, mecânicos, os olhos vazios brilhando na penumbra. O velho acendeu o fósforo. A chama tremulou na ponta dos dedos dele, pequena, frágil, mas carregando um peso enorme. Ele olhou para mim uma última vez. Quando você sair daqui, vai queimar tudo. A entrada, as pedras, tudo.
e depois vai construir algo em cima, uma casa, uma cerca, qualquer coisa que impeça alguém de cavar. Você entendeu? Fiz que sim com a cabeça, as lágrimas descendo. E Maria, ele disse usando meu nome pela primeira vez, não deixa isso te consumir. Osvaldo deixou. Virou obsessão, virou culpa, mas você é mais forte, você tem que ser. Ele jogou o fósforo na gasolina. O fogo explodiu. As chamas subiram rápidas, violentas, lambendo as paredes, enchendo a câmara de luz laranja e calor sufocante. O velho ficou no centro do círculo, de pé, os braços abertos, a faca na mão. Então ele cortou a própria palma. O sangue escorreu, pingando no fogo. E quando pingou, algo mudou. O fogo ficou mais intenso, mais brilhante, e começou a sugar, como se fosse um redemoinho de ar, puxando tudo para dentro. Os corpos que desciam gritaram. As sombras se contorceram. E então começaram a ser puxadas de volta, arrastadas para o fogo, para o centro, para baixo, gritando, resistindo, mas sem conseguir escapar. Eu vi os rostos daquelas pessoas, a mulher jovem, o homem do posto, todos os outros, se contorcendo, se debatendo. E por um segundo, bem rápido, vi os verdadeiros rostos deles por baixo. Assustados, perdidos, agradecidos. Eles estavam sendo libertados. O velho me olhou uma última vez por entre as chamas. Vai! Corri. Atravessei a passagem, voltei para a água gelada, agarrei a corda e comecei a subir. O calor vinha de baixo, as chamas crepitando, as pedras estalando. Subi com força, sem olhar para baixo, sem pensar. Quando cheguei no topo, me joguei no chão, ofegante, e então ouvi. Silêncio. Os gritos tinham parado, o fogo tinha se apagado, tudo voltou a ficar quieto. Quieto demais. Me arrastei até a beira do buraco e olhei para baixo. Escuridão completa. Senhor? Chamei a voz fraca. Senhor, você está aí? Nada. Fiquei ali por um tempo que não sei medir. Talvez minutos, talvez horas. Até que aceitei. Ele tinha cumprido o dever. Levantei, limpei as lágrimas e comecei a fazer o que ele tinha mandado. Empurrei pedras, fechei a abertura, cobri tudo com terra e galhos. Trabalhei até o sol começar a nascer, até minhas mãos sangrarem, até meu corpo não aguentar mais. Quando terminei, desci o morro cambaleando, voltei para a caminhonete e dirigi de volta para casa. Os dias seguintes foram estranhos. Voltei para a rotina, cuidar dos bichos, consertar cerca, cozinhar sozinha. Mas tudo parecia diferente agora, mais pesado. Como se eu carregasse algo invisível nas costas. 2 semanas depois, voltei ao povoado. As pessoas estavam bem, confusas, sem memória do que tinha acontecido, mas vivas. A mulher jovem trabalhava na padaria de novo. O homem do posto consertava um carro. Ninguém falava sobre aquela noite. Ninguém parecia lembrar, mas eu lembrava. Fui até a igrejinha e sentei no mesmo banco onde tinha estado naquela noite. O padre, um homem velho de óculos grossos, se aproximou. Posso ajudar, minha filha? Só vim agradecer, disse eu. Agradecer por quê? Por ainda estar viva. Ele sorriu confuso, mas não insistiu. Nos meses seguintes, voltei algumas vezes à capela. Levei cimento, tijolos, madeira. Construí uma pequena estrutura em cima dos escombros. Não era bonita, mas era sólida. E tinha um cadeado forte na porta. Dentro, deixei uma placa simples, feita de madeira, com as palavras que o velho tinha me dito. Aqui descansa o que não deve ser acordado. É embaixo com letra menor. Guardado por quem se sacrificou para que outros vivessem. Passaram-se anos. A fazenda continuou. Eu continuei. Envelheci sozinha, mas não vazia, porque agora eu tinha propósito, tinha dever. De vez em quando alguém aparecia fazendo perguntas, curiosos, aventureiros, gente procurando mistério. Eu sempre dizia a mesma coisa. Não tem nada lá, só ruínas, só perigo. A maioria ia embora. Alguns insistiam.
Esses eu acompanhava até a entrada, mostrava a placa e explicava que aquele lugar era perigoso, que tinha desabamentos, que não valia a pena. Nunca ninguém passou de mim, porque eu era a guardiã agora. E diferente do Osvaldo, diferente do velho, eu não deixei isso me consumir. Aprendi a viver com o peso, aprendi a carregar sem quebrar. Foi numa tarde de dezembro, 10 anos depois daquela noite, que ela apareceu. Uma moça, nova, talvez uns 20 e poucos anos. Chegou de carro velho, com uma mochila nas costas e um mapa na mão. Desceu no terreiro e ficou olhando para mim, hesitante. A senhora é Maria Ferreira? Sou. Meu avô me mandou procurar a senhora. Ela tirou um envelope amarelado da mochila. Ele disse que se algo acontecesse com ele, eu tinha que entregar isso aqui. Peguei o envelope. Dentro tinha uma carta. Reconheci a letra na hora. Era do velho guardião. Maria, se você está lendo isso, é porque eu morri de verdade. E é porque chegou a hora de passar o conhecimento adiante. A moça que entregou essa carta é minha neta. Ela não sabe de nada ainda, mas tem o sangue certo, tem a força e vai precisar de alguém para ensinar. Não deixa ela carregar sozinha, do jeito que nós carregamos. Ensina ela a viver com isso. Ensina ela que guardar não é sofrer, é proteger. E obrigado, Maria, por ter sido forte quando eu precisei, por ter continuado quando era mais fácil desistir. Você foi a melhor guardiã que esse lugar já teve. Dobrei a carta devagar e olhei para a moça. Ela me observava com olhos curiosos, confusos, cheios de perguntas. Seu avô era um homem bom, disse eu. Ele nunca falou muito sobre o que fazia. Só dizia que guardava algo importante. E guardava. Respirei fundo. Senta aqui. Vou te contar uma história. E depois, se você quiser, vou te mostrar um lugar. Ela sentou na varanda, ao meu lado, e eu comecei a contar. Não contei tudo, não de uma vez, mas contei o suficiente para ela entender, o suficiente para ela decidir. Quando terminei, ela ficou quieta por um tempo, depois perguntou, e agora? O que eu faço? Agora você escolhe, disse eu. Pode ir embora, esquecer tudo, viver sua vida, ou pode ficar, aprender. E quando eu não estiver mais aqui, pode continuar guardando. Ela olhou para as próprias mãos. Depois para mim. Meu avô acreditava que isso era importante. E se ele acreditava, então eu acredito também. Sorri. Pela primeira vez em anos, sorri de verdade. Então, bem-vinda, disse eu. Vou te ensinar tudo o que eu sei. Hoje, 15 anos depois daquela noite na capela, eu ainda vivo na fazenda. Meu corpo já não aguenta mais subir o morro como antes. Mas não preciso, porque não estou sozinha. A moça, Clara é o nome dela, mora na casa ao lado agora. Ela que faz as rondas, ela que vigia, ela que afasta os curiosos. E quando eu morrer, ela vai continuar. Porque isso não é maldição, é dever, é memória. É a promessa de que algumas portas precisam ficar fechadas e que sempre haverá alguém disposto a ficar na frente delas, mesmo quando o mundo inteiro esquecer por que elas existem. Às vezes, de noite, quando o vento bate forte e o mato balança, eu ouço vozes, distantes, sussurrando, e sei que eles ainda estão lá embaixo, esperando, querendo sair, mas não vão sair. Porque enquanto houver guardiões, a porta fica fechada. E enquanto eu respirar, vou garantir que Clara entenda isso. Que ela ensine para a próxima pessoa. E que essa corrente nunca se quebre. Osvaldo me deixou essa herança sem querer. Achei que era maldição, mas descobri que era propósito. Ele não conseguiu carregar sozinho. O velho também não. Mas eu consegui. Porque aprendi que guardar não é sobre sofrer. É sobre amar o suficiente para proteger, mesmo quando ninguém sabe, mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando o peso é grande demais. Hoje de manhã, Clara veio tomar café. Trouxe pão quentinho, manteiga da fazenda e sentou na cadeira que era do Osvaldo. Tive um sonho estranho essa noite, ela disse. Conta.
Sonhei que tinha um homem velho, de pé na entrada da capela. Ele estava sorrindo e dizia: "Pode descansar agora." Olhei para ela e sorri. Não era sonho. Como assim? Era ele, o último guardião, dizendo que a gente está fazendo certo. Clara ficou quieta. Depois, sorriu também. Então, vamos continuar fazendo. Vamos. E enquanto o sol nascia sobre a fazenda, iluminando o terreiro de terra vermelha, as galinhas ciscando, o gado mugindo ao longe, eu soube que tinha cumprido minha parte. A porta estava fechada. Os mortos descansavam. E os vivos podiam continuar vivando. Porque, no fim, é disso que se trata. Não de mistério, não de medo, mas de gente simples fazendo o que precisa ser feito. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando ninguém entende. Mesmo quando o silêncio pesa feito pedra. Porque o peso do silêncio, eu aprendi, não é vazio. É a prova de que algo importante está sendo guardado. E enquanto houver quem guarde, o mundo pode dormir em paz. Fim, essa é a história de Maria Ferreira, viúva, guardiã, e a mulher que transformou maldição em propósito. Uma história que nunca foi contada, mas que aconteceu. E que talvez ainda esteja acontecendo em algum lugar do interior do Brasil, onde a fé, o medo e a coragem dividem o mesmo terreiro. Sonê 4, 5. Os gritos vinham de cima, ecoando pelo buraco, descendo pelas paredes de pedra como água suja escorrendo. Não eram gritos humanos, eram sons distorcidos, raivosos, desesperados. Sons de coisas que sabiam o que estava prestes a acontecer e queriam impedir. O velho olhou para cima, depois para mim. "Acabou o tempo", disse ele, a voz firme. "Vai, agora. Não vou te deixar aqui sozinho. Não é sobre deixar, é sobre sobreviver." Ele segurou meu braço com força. "Alguém precisa continuar guardando. Alguém precisa garantir que isso nunca se repita. E essa pessoa é você." As sombras começaram a descer pelo buraco. Manchas escuras, se arrastando pelas paredes como óleo grosso. E com elas, os corpos. Pendurados na corda, descendo, mecânicos, os olhos vazios brilhando na penumbra. O velho acendeu o fósforo. A chama tremulou na ponta dos dedos dele, pequena, frágil, mas carregando um peso enorme. Ele olhou para mim uma última vez. "Quando você sair daqui, vai queimar tudo. A entrada, as pedras, tudo, e depois vai construir algo em cima. Uma casa, uma cerca, qualquer coisa que impeça alguém de cavar. Você entendeu?" Fiz que sim com a cabeça, as lágrimas descendo. "E Maria?" Ele disse, usando meu nome pela primeira vez. "Não deixa isso te consumir." Osvaldo deixou. Virou obsessão, virou culpa. "Mas você é mais forte. Você tem que ser." Ele jogou o fósforo na gasolina. O fogo explodiu. As chamas subiram rápidas, violentas, lambendo as paredes, enchendo a câmara de luz laranja e calor sufocante. O velho ficou no centro do círculo, de pé, os braços abertos, a faca na mão. E então ele cortou a própria palma. O sangue escorreu, pingando no fogo. E quando pingou, algo mudou. O fogo ficou mais intenso, mais brilhante, e começou a sugar, como se fosse um redemoinho de ar, puxando tudo para dentro. Os corpos que desciam gritaram, as sombras se contorceram. E então começaram a ser puxadas de volta, arrastadas para o fogo, para o centro, para baixo, gritando, resistindo, mas sem conseguir escapar. Eu vi os rostos daquelas pessoas, a mulher jovem, o homem do posto, todos os outros, se contorcendo, se debatendo, e por um segundo bem rápido vi os verdadeiros rostos deles por baixo, assustados, perdidos, agradecidos. Eles estavam sendo libertados. O velho me olhou uma última vez por entre as chamas. "Vai!" Corri. Atravessei a passagem, voltei para a água gelada, agarrei a corda e comecei a subir. O calor vinha de baixo, as chamas crepitando, as pedras estalando. Subi com força, sem olhar para baixo, sem pensar.
Quando cheguei no topo, me joguei no chão, ofegante. E então ouvi. Silêncio. Os gritos tinham parado. O fogo tinha se apagado. Tudo voltou a ficar quieto. Quieto demais. Me arrastei até a beira do buraco e olhei para baixo. Escuridão completa. Senhor? Chamei, a voz fraca. Senhor, você tá aí? Nada. Fiquei ali por um tempo que não sei medir. Talvez minutos, talvez horas. Até que aceitei. Ele tinha cumprido o dever. Levantei, limpei as lágrimas e comecei a fazer o que ele tinha mandado. Empurrei pedras, fechei a abertura, cobri tudo com terra e galhos. Trabalhei até o sol começar a nascer, até minhas mãos sangrarem, até meu corpo não aguentar mais. Quando terminei, desci o morro cambaleando. Voltei para a caminhonete e dirigi de volta para casa. Os dias seguintes foram estranhos. Voltei para a rotina, cuidar dos bichos, consertar cerca, cozinhar sozinha. Mas tudo parecia diferente agora, mais pesado, como se eu carregasse algo invisível nas costas. 2 semanas depois, voltei ao povoado. As pessoas estavam bem, confusas, sem memória do que tinha acontecido, mas vivas. A mulher jovem trabalhava na padaria de novo. O homem do posto consertava um carro. Ninguém falava sobre aquela noite. Ninguém parecia lembrar, mas eu lembrava. Fui até a igrejinha e sentei no mesmo banco onde tinha estado naquela noite. O padre, um homem velho, de óculos grossos, se aproximou. Posso ajudar, minha filha? Só vim agradecer, disse eu. Agradecer por quê? Por ainda estar viva. Ele sorriu confuso, mas não insistiu. Nos meses seguintes, voltei algumas vezes à capela. Levei cimento, tijolos, madeira. Construí uma pequena estrutura em cima dos escombros. Não era bonita, mas era sólida. E tinha um cadeado forte na porta. Dentro deixei uma placa simples, feita de madeira, com as palavras que o velho tinha me dito. Aqui descansa o que não deve ser acordado. E embaixo, com letra menor. Guardado por quem se sacrificou para que outros vivessem. Passaram-se anos. A fazenda continuou, eu continuei. Envelheci sozinha, mas não vazia. Porque agora eu tinha propósito, tinha dever. De vez em quando alguém aparecia fazendo perguntas. Curiosos, aventureiros, gente procurando mistério. Eu sempre dizia a mesma coisa. Não tem nada lá, só ruínas, só perigo. A maioria ia embora. Alguns insistiam. Esses eu acompanhava até a entrada, mostrava a placa e explicava que aquele lugar era perigoso, que tinha desabamentos, que não valia a pena. Nunca ninguém passou de mim, porque eu era a guardiã agora. E diferente do Osvaldo, diferente do velho, eu não deixei isso me consumir. Aprendi a viver com o peso. Aprendi a carregar sem quebrar. Foi numa tarde de dezembro, 10 anos depois daquela noite, que ela apareceu. Uma moça, nova, talvez uns 20 e poucos anos. Chegou de carro velho, com uma mochila nas costas e um mapa na mão. Desceu no terreiro e ficou olhando para mim, hesitante. A senhora é Maria Ferreira? Sou. Meu avô me mandou procurar a senhora. Ela tirou um envelope amarelado da mochila. Ele disse que se algo acontecesse com ele, eu tinha que entregar isso aqui. Peguei o envelope. Dentro tinha uma carta. Reconheci a letra na hora. Era do velho guardião. Maria, se você está lendo isso é porque eu morri de verdade e é porque chegou a hora de passar o conhecimento adiante. A moça que entregou essa carta é minha neta. Ela não sabe de nada ainda, mas tem o sangue certo, tem a força e vai precisar de alguém para ensinar. Não deixa ela carregar sozinha, do jeito que nós carregamos. Ensina ela a viver com isso. Ensina ela que guardar não é sofrer, é proteger. E obrigado, Maria, por ter sido forte quando eu precisei, por ter continuado quando era mais fácil desistir. Você foi a melhor guardiã que esse lugar já teve. Dobrei a carta devagar e olhei para a moça. Ela me observava com olhos curiosos, confusos, cheios de perguntas.
Seu avô era um homem bom, disse eu. Ele nunca falou muito sobre o que fazia. Só dizia que guardava algo importante. E guardava. Respirei fundo. Senta aqui, vou te contar uma história. E depois, se você quiser, vou te mostrar um lugar. Ela sentou na varanda ao meu lado, e eu comecei a contar. Não contei tudo, não de uma vez, mas contei o suficiente para ela entender, o suficiente para ela decidir. Quando terminei, ela ficou quieta por um tempo. Depois perguntou, e agora? O que eu faço? Agora você escolhe, disse eu. Pode ir embora, esquecer tudo, viver sua vida, ou pode ficar, aprender, e quando eu não estiver mais aqui, pode continuar guardando. Ela olhou para as próprias mãos, depois para mim. Meu avô acreditava que isso era importante, e se ele acreditava, então eu acredito também. Sorri. Pela primeira vez em anos, sorri de verdade. Então, bem-vinda, disse eu. Vou te ensinar tudo o que eu sei. Hoje, 15 anos depois daquela noite na capela, eu ainda vivo na fazenda. Meu corpo já não aguenta mais subir o morro como antes. Mas não preciso, porque não tô sozinha. A moça, Clara, é o nome dela. Mora na casa ao lado agora. Ela que faz as rondas. Ela que vigia. Ela que afasta os curiosos. E quando eu morrer, ela vai continuar. Porque isso não é maldição. É dever. É memória. É a promessa de que algumas portas precisam ficar fechadas e que sempre haverá alguém disposto a ficar na frente delas, mesmo quando o mundo inteiro esquecer por que elas existem. Às vezes, de noite, quando o vento bate forte e o mato balança, eu ouço vozes, distantes, sussurrando, e sei que eles ainda estão lá embaixo, esperando, querendo sair, mas não vão sair. Porque enquanto houver guardiões, a porta fica fechada. E enquanto eu respirar, vou garantir que Clara entenda isso, que ela ensine para a próxima pessoa, e que essa corrente nunca se quebre. Osvaldo me deixou essa herança sem querer. Achei que era maldição. Mas descobri que era a propósito. Ele não conseguiu carregar sozinho. O velho também não. Mas eu consegui. Porque aprendi que guardar não é sobre sofrer. É sobre amar o suficiente para proteger. Mesmo quando ninguém sabe. Mesmo quando ninguém agradece. Mesmo quando o peso é grande demais. Hoje de manhã, Clara veio tomar café. Trouxe pão quentinho, manteiga da fazenda e sentou na cadeira que era do Osvaldo. Tive um sonho estranho essa noite, ela disse. Conta. Sonhei que tinha um homem velho de pé na entrada da capela. Ele estava sorrindo e dizia, pode descansar agora. Olhei para ela e sorri. Não era sonho. Como assim? Era ele, o último guardião, dizendo que a gente está fazendo certo. Clara ficou quieta, depois sorriu também. Então, vamos continuar fazendo. Vamos. E enquanto o sol nascia sobre a fazenda, iluminando o terreiro de terra vermelha, as galinhas ciscando, o gado mugindo ao longe, eu soube que tinha cumprido minha parte. A porta estava fechada. Os mortos descansavam. E os vivos podiam continuar vivando. Porque, no fim, é disso que se trata. Não de mistério, não de medo, mas de gente simples fazendo o que precisa ser feito. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando ninguém entende. Mesmo quando o silêncio pesa feito pedra. Porque o peso do silêncio, eu aprendi, não é vazio. É a prova de que algo importante está sendo guardado, e enquanto houver quem guarde, o mundo pode dormir em paz.